Olá, pessoal! Mais uma vez estou aqui com vocês. Sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. O tema da nossa aula anterior foi sobre os textos da cultura digital. Hoje, nós vamos falar sobre intenções do autor dentro das interpretações de texto. Os textos, eles têm uma intenção comunicativa, eles têm um objetivo, uma finalidade. Quando um autor escreve, ele tem uma finalidade com aquele texto para o leitor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E para a gente iniciar nossa aula, vamos ler um título e uma linha fina de uma manchete, de uma notícia. Vamos lá. Vamos ler o título e a linha fina. Policial ajuda homem a vender picolé no Acre, vídeo emociona internautas e vaquinha ultrapassa os R$75 mil. Apesar de o vídeo ter sido gravado no final do ano passado, viralizou esta semana. Uma vaquinha foi criada para ajudar vendedor de picolé e ultrapassa 75 mil. Texto de Tácita Muniz, do G1 Acre, Rio Branco, dia 21 de fevereiro de 2021. Não lemos o corpo dessa notícia, mas pelo título e pela linha fina, chegamos a identificar que se trata desse gênero textual. Por quê? Porque o título de uma notícia antecipa o que vai ser dito nela. É escrito de maneira objetiva, de maneira clara, de maneira denotativa. E muitas vezes o título é acompanhado de uma linha fina. Por isso, facilmente identificamos o gênero textual sem nem ter lido o corpo do texto. Além disso, a fonte também denuncia que se trata de desse gênero textual, que foi retirado do G1, do site G1 Globo, G1 Acre. Eu pergunto para vocês, ao ler esse texto, qual foi a intenção, qual foi o objetivo da autora ao escrevê-lo? Com que intenção ela escreveu esse texto? Pensem. Foi com o objetivo de divertir? Foi com o objetivo de convencer? Foi com o objetivo de informar? Foi com o objetivo de informar o leitor sobre algo. Então, quando vocês leem diversas notícias, vocês querem se manter informados, vocês querem saber o que está acontecendo na nossa sociedade. Esse é o objetivo da notícia. Vamos continuar, é sobre isso que nós vamos falar hoje, para que você em casa, você leitor em qualquer gênero textual, reconheça a intencionalidade daquele texto. E o que significa isso? O que é a intenção de um texto? Acompanhem. A intenção comunicativa de um texto refere-se ao objetivo a ser alcançado por meio dele. Ao escrever um texto, o autor deseja atingir um objetivo específico, que pode e geralmente é diferente de acordo com cada situação específica. A intenção do autor determina o tipo de linguagem, a interpretação do destinatário, as informações recebidas e o estilo. Gente, para você entender a intenção de um texto, é necessário reconhecer também onde esse texto está sendo escrito, qual é o suporte, qual é a linguagem utilizada, qual é a interpretação desse texto. São vários pormenores que você precisa interpretar para poder chegar à intenção do texto, observar o que o autor quis ao escrevê-lo. Embora alguns textos possam ter várias intenções comunicativas, em geral existe uma que predomina. Eu tenho um texto, por exemplo, que ele pode criticar, ter o objetivo principal de criticar, mas ele também pode levar o leitor a refletir, ter o objetivo de levar o leitor a refletir. Então, eu posso ter mais de uma intenção dentro de um texto, porém, sempre haverá uma intenção que vai predominar naquele texto. É isso que vocês devem reconhecer. Portanto, ao analisar um texto, é essencial encontrar sua principal intenção comunicativa. A partir de agora, nós vamos ler textos para descobrirmos a intenção comunicativa. Vamos relembrar as tipologias textuais e verificar quais são as intenções dela. Daí nós vamos ler alguns textos. Olha só, gente, o texto argumentativo. Qual é a intenção quando você lê um texto argumentativo, como um artigo de opinião, um editorial? Qual é a intenção dele? Expressar opiniões com argumentos.
que permitam o convencimento do interlocutor. E um texto narrativo? Qual é o objetivo? Qual a intencionalidade? Relatar, contar histórias reais ou fictícias, situando-as no tempo e no espaço. E quando eu leio um texto da tipologia descritiva, qual é a intenção dele? Descrever, caracterizar lugares, pessoas, ambientes, né, são os lugares, e animais. E o texto injuntivo, chamado também de instrutivo, qual é a sua intencionalidade? É orientar, prescrever comportamentos, e o texto dialogal é estabelecer diálogo. Então, dentro das tipologias, nós temos as intencionalidades delas, porém, os gêneros textuais, cada gênero textual tem a sua intencionalidade específica, e você ainda tem que observar que, por exemplo, uma tirinha, um dos objetivos principais dela é divertir. Porém, nem toda a tirinha vem com o objetivo de divertir o leitor. É você que tem que observar isso. Vamos lá. Vamos reconhecer a intencionalidade nesse texto, intitulado Tempo, de Elias José. Vamos lê-lo? Passou o tempo de roubar amoras, mangas, goiabas e mexericas no quintal dos vizinhos. Passou o tempo de sonhar vitórias, com um sorriso de campeão, de futebol, basquete ou corrida de carro. Passou o tempo de empinar pipas e dar asas aos olhos e ao corpo para soltar-me no espaço com elas. Chegou o tempo de brigar com o mundo, sentir sufoco, calor nas mãos e asas nos pés que querem sumir, sair de casa e ganhar o mundo. Chegou o tempo de pensar em namoradas e sonhar com corpos e beijos, que vivem mais nos poemas que no real. Texto de Elias José, Cantigas de Adolescer. Ao ler, gente, esse texto, você observa pela organização que se trata de um poema. Ele está escrito em versos e estrofes. E ao ler esse texto, qual é a intencionalidade do autor? Qual foi a intenção do autor ao escrevê-lo? Para você, leitor, foi com o objetivo de você entreter-se, deleitar-se nesse poema. Só que também, gente, você pode perceber que pode ter a intenção de refletir. Dentro da leitura, dentro da letra desse poema, que a criança, ela se torna um adolescente. Então, ela deixa de fazer coisas que fazia e o comportamento dela passa a ser outro por conta da sua evolução como ser humano, do seu crescimento. Mas o objetivo principal ao ler um poema é deleitar-se, é entreter-se, embora possa haver outras intenções do texto a partir da leitura dele. Agora vamos ler outro texto. Nós lemos inicialmente uma notícia, cuja intenção é informar o leitor. Lemos agora um poema de Elias José, cujo objetivo é deleitar-se, entreter, embora haja outra intenção por trás das palavras do poema. E agora vamos ler outro texto, para observar se você consegue identificar a intenção dele. Em boca fechada não entra mosquito, todos contra a dengue, campanha Unimed Bauru. Então você observa duas garrafas abertas e no corpo do texto escrito: o mosquito Aedes aegypti procria em água parada. Evite deixar recipientes no quintal, como garrafas, latas e baldes. Guarde esses objetos sempre de cabeça para baixo. Ao observar, você vê que esse texto se trata de um anúncio publicitário. O anúncio publicitário tem o objetivo de divulgar uma ideia, ou vender um produto, ou outra intenção. No caso, gente, esse anúncio publicitário, ele veio com uma intenção específica. Ao ler esse texto, um cartaz, geralmente fixado em paradas de ônibus, em outros ambientes abertos, em lugares públicos, qual é a intenção desse texto? Quem fez esse anúncio publicitário teve a intenção de quê com você, leitor? Teve a intenção de te conscientizar a aderir a essa ideia, né? Fechar garrafas, usar métodos, ações que façam que o mosquito da dengue não procrie. E com isso trouxe o título Em Boca Fechada Não Entra Mosquito, fazendo referência a um ditado popular. Vamos ler outro texto? Não adianta bufar, a Duster Oroch chegou na frente.
Olhem, gente, também se trata de um anúncio publicitário, só que tem o objetivo, pelo que você está vendo, de vender um produto, enaltecer um produto, mostrar que esse carro ele está à frente, como a própria frase disse, chegou na frente, está à frente de todas as outras marcas, de todos os outros carros. Quando você lê um texto desse, qual é o objetivo? É te persuadir, é te convencer que esse carro é o melhor, é te convencer a comprar, a aderir a esse produto. Vamos a mais um texto? No Brasil, não temos sistema nem política de saúde, não há objetivo definido, por isso é fácil esquecê-los. Há uma complexidade desorganizacional que atende a outros interesses. Centenas de estratégias de execução são realizadas em micro-universos isolados, mas por não formar um todo coerente, acabam antagonizando-se e anulando-se. No Brasil, opera-se menos da metade dos pacientes que se pode operar, e opera-se mal. Enquanto isso, há gente que poderia ser salva, mas morre sem conseguir sequer um diagnóstico. Não interessam ao doente que vai morrer por falta de socorro médico as razões dessa falta. Texto de Francisco Moura. E a finalidade desse texto, gente? Vocês observam que esse texto se trata de um texto argumentativo. O Francisco Moura, ele está colocando sua opinião acerca de determinado tema, que é a crise da medicina brasileira. Então, a intenção do autor é opinar sobre esse tema. Agora, nós vamos ver dois gêneros textuais iguais, vamos ver o gênero textual tirinha. E vamos observar que dentro de um gênero textual, ele pode ter intenções diferentes, de acordo com a sua linguagem. Vamos lá. Muita gente confunde filho. Escolaridade é uma coisa, educação é outra. Quando você lê essa tirinha, você observa que a intenção dela não foi causar humor, não foi divertir, foi levar o leitor a refletir. Refletir sobre essas duas palavras. Escolaridade é uma coisa, educação é outra. Agora vamos ler outra tirinha. Temos aí a Mônica e o Cebolinha. Quando eu crescer, quero ser médico. E você, Mônica? Vou me casar com um médico. Pensando melhor, acho que vou ser astronauta, viajar sozinho pelo universo. Então, ao ler esse texto, você observa que causa humor. O Cebolinha queria ser médico, no momento em que a Mônica disse que queria casar com um médico, ele já queria ser outra coisa para não ter que casar com a Mônica. Logo, o objetivo, a intenção desse texto é divertir o leitor, entreter o leitor. Observaram que o mesmo gênero textual pode ter intencionalidades diferentes. Uma tirinha, ela também pode ter o objetivo de fazer uma crítica. Você só deve observar a linguagem, a intenção utilizada naquele texto. Espero que vocês tenham compreendido nossa aula de hoje, tenham observado, atentem-se mais à leitura dos textos, observem a linguagem, observem a intenção do autor, o que ele quis passar para você, leitor. Então, a partir de hoje, sejam leitores mais críticos, observadores. Espero que tenham entendido nossa aula de hoje. E para rever essa aula novamente, acessem o portal EduqueAcre. Obrigada.